Lembra quando no vídeo anterior a gente falou sobre desapropriação e serviços públicos um pouquinho? No vídeo de hoje a gente vai continuar o estudo do administrativo e do constitucional, mas falando um pouco mais de outros temas, explorando mais serviços públicos em geral aqui junto com a nossa cidade, quando a gente for explorar aqui, colocar delegacia de polícia, colocar bombeiro, colocar escola, e vamos falar também de alguns direitos da política nacional urbana, Estatuto da Cidade, direitos como IPTU progressivo, direito de preempção, outorga onerosa, de direito de construir. Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, se você está curtindo esse tipo de conteúdo aqui, deixa o gostei, ajuda muito. Queria que esse vídeo aqui chegasse pelo menos ao número de vídeos do vídeo anterior. Então, vamos iniciar aqui a nossa gameplay. Mas vocês estão vendo aí a cidade. E antes eu quero responder a questão que eu deixei no vídeo anterior. Eu pedi para responder nos comentários, o canal está iniciando ainda, não tivemos respostas, mas vamos lá. A pergunta era até complexa. Prefeito município Alfa, com o objetivo de implementar política de expansão da rede de saúde local, pretende construir um novo hospital. Bem padrão FGV, quem presta OAB e concurso sabe o que eu estou falando. Dá um caso em concreto, você tem que responder a pergunta. O local estrategicamente escolhido para a obra, contudo, compreende uma área particular produtiva e uma faixa de terreno considerada acréscimo de marinha, ocupada por um particular que detém autorização de uso. Diante do caso hipotético, assinale a alternativa correta. Aí dão 5 alternativas, bem padrão FGV. O raciocínio por trás dessa questão aqui, o que a gente trabalha nela, artigo 5º da Constituição Federal, tem lá um inciso que a gente trata aqui da questão da propriedade particular servir para uma necessidade coletiva. O artigo 5º sufraga esse tipo de ato do poder público, de desapropriação por utilidade pública, a gente falou no vídeo anterior. Só que a Constituição exige que seja paga uma indenização prévia, justa e em dinheiro. A gente até falou um pouco das modalidades de desapropriação quando a gente foi construir este hospital aqui, essa clínica na verdade, né? Não é nem um hospital. A gente falou um pouco dessas modalidades de desapropriação, contudo não exploramos muito, até porque não dá tempo, mas se vocês quiserem eu trago um pouco mais de detalhes em outros vídeos aqui. A resposta correta da questão é a letra C que diz que deixa eu abrir a questão aqui de novo. A letra C diz exatamente que a desapropriação é mediante prévia e justa indenização em dinheiro, e quanto à questão do bem da União, existe em regra uma vedação de desapropriação entre entes. Então, o município não pode desapropriar um bem do Estado, o Estado não desapropria um bem da União. Essa é a regra geral. Então, que dá para fazer um instrumento de cessão. Cessão de uso daquele bem. Então, a União poderia ceder o espaço do terreno, que é o terreno de marinha, que é propriedade da União com base no artigo 20 da Constituição, que a gente já falou, para o município construir esse hospital, no caso, essa clínica aqui que a gente está vendo aqui agora, toda arborizada, bonitinha. Beleza? Eu vou deixar na descrição a resolução completa da questão para quem quiser, mas vamos partir aqui para a gameplay, senão vocês ficam me vendo só falar. Como o tema de hoje é Estatuto da Cidade, Política Urbana, a gente sabe que por lei e com base na Constituição, o plano diretor ele só é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Aqui a gente vê que está com 500 habitantes, mas eu vou falar de plano diretor agora, porque linka bastante com o que a gente falou no vídeo anterior. O plano diretor, galera, é uma política municipal, tem que ser feito por lei. É uma lei que é obrigatório constitucionalmente que tenha participação popular, seja por participação efetiva, pública ali, audiências públicas, seja com votações, audiências, assembleias, tem que ter a participação popular nessa política urbana. Isso é fruto de um mandamento constitucional da democratização das políticas urbanas. Afinal de contas, a cidade tem que ser um organismo vivo e que atende aos fins sociais, né? Tudo, a Constituição tem essa preocupação dos fins sociais e da sustentabilidade às cidades. Então, a gente tem que
O plano diretor ele pode estabelecer uma série de restrições à propriedade privada, locais onde pode ser construído determinadas coisas, onde não pode ser construído determinadas coisas. Tudo isso o plano diretor tem competência para fazer. Então aqui na nossa cidade a gente já até vê um esboço do que seria um plano diretor. A gente nota que prédios comerciais eles seguem a avenida principal da cidade. Isso tem uma razão. São vias arteriais, vias que coletam mais veículos, e por isso o prefeito, o plano diretor, pensou que esses prédios não fariam sentido estar dentro de ruas de bairro, ruas coletoras, que são ruas muito pequenas e dariam um trânsito maluco. No futuro, essa cidade aqui, vocês vão ver o trânsito que ela dá. Então, em regra, a gente utiliza o plano diretor para criar essas limitações à propriedade privada. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu sou dono de um supermercado e eu quero construir ele no meio desse bairro aqui, eu não conseguiria o alvará, porque o plano diretor limita a construção a vias arteriais, com exceção dessa aqui, que depois a gente pode explicar o porquê que o plano diretor também pode criar exceções. A gente vê também que a política urbana definiu que aqui seria um bairro de baixa densidade, e isso está expresso aqui no zoneamento do jogo, né? A gente tem aqui baixa, média e demanda comercial e industrial. No futuro a gente vai ter demanda por escritórios e demanda por alta densidade. O plano diretor também é responsável por definir coeficiente de aproveitamento de terreno, que é basicamente a que altura você pode construir ou a que profundidade você pode construir. Então aqui no jogo a gente tem que esse bairro ele tem um coeficiente de aproveitamento que pode construir até 2 andares, um sobrado, por assim dizer. Se eu quisesse, por exemplo, construir um prédio aqui no meio do bairro, o plano diretor dissesse que não é possível, isso não seria possível. Vocês lembram que eu falei aqui que o plano diretor limitou a zona comercial a essa avenida aqui no início da cidade? Porém, a gente vê que dentro dos bairros surgiram alguns comércios. Esses comércios estão em uma situação de irregularidade, uma situação em que eles foram construídos sem o alvará da prefeitura, sem as autorizações necessárias. Isso entra em uma outra questão aqui que a gente vai poder explorar aqui nesse vídeo, que é a questão do poder de polícia, da questão de serviço público, né? Da questão de zoneamento e serviço público. E dentro dessa questão de plano diretor e poder de polícia, entra alguns poderes inerentes aí à administração que eles têm para poder aplicar algumas sanções para aqueles que descumprem a função social da terra. Então vamos supor que aqui dentro desse bairro aqui tivesse um terreno baldio bem aqui. Deixa eu pausar aqui e tirar esse zoneamento só para exemplificar para vocês. Vamos supor que tivesse esse terreno baldio bem aqui e que ele tivesse cheio de mato, cheio de sujeira. Vamos pôr uma sujeirinha aqui para exemplificar para vocês. Vamos supor que ele tivesse aqui todo sujo aqui, cheio de matinhos aqui, beleza? E que os vizinhos aqui estivessem reclamando que está juntando animais, ratos e não sei o que. O prefeito, com base no plano diretor, ele tem algumas prerrogativas, né? O prefeito, eu falo o poder executivo em geral, ele tem a prerrogativa do chamado IPTU progressivo no tempo, para que o proprietário do bem possa dar a destinação correta. Então, o IPTU progressivo ele pode chegar até a alíquota de 15%, e ele pode ser progredido durante 5 anos e cada progressão não pode dobrar o valor. Essa é uma regra que está lá na Constituição e no Estatuto das Cidades. Uma outra limitação ao poder de propriedade, que é bastante interessante, mas que não é um meio coercitivo, por assim dizer, mas é exercício do poder de polícia, é o tombamento. E o tombamento é basicamente proteger a característica histórica da cidade, né? De algum prédio da cidade, ou de algum monumento, algum aspecto artístico. Então a gente tem, por exemplo, essa casa aqui. Vamos supor que essa casa, eu quisesse tombar ela pela característica arquitetônica ou por ela ser, sei lá, a primeira da cidade. Até aqui no jogo a gente tem essa função também de bloquear o nível da construção, que é como se fosse um tombamento aqui no jogo. Com o bloqueio, ela nunca vai sair dessa característica. Por mais que eles fiquem mais ricos, a gente está vendo aqui, com base nas estatísticas que sobem aqui, que a riqueza dos moradores é miserável. Então, assim, eles estão bem pobres, a gente vai ter que resolver isso no futuro. Mas, ainda que eles fiquem ricos, essa casa não vai mudar de característica. Isso é o tombamento.
Tombamento, ele pode ser integral, do imóvel integral, e aí os moradores não poderiam mexer absolutamente nada aqui das redondezas, de dentro do terreno ou de dentro da casa, ou ele pode ser um tombamento parcial por fachada, ou por metro quadrado, ou por característica arquitetônica. Então, ele pode ser só o tombamento das fachadas, e aí por dentro o morador pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser um tombamento dos metros quadrados aqui nessa região, por algum motivo o jardim não pudesse ser mexido. Então, a gente tem várias espécies aí de tombamento, beleza? Dentro da política urbana e do plano diretor, a gente tem ferramentas também para criar essas zonas bem definidas. Então, por exemplo, eu posso no plano diretor criar um distrito industrial, né? Eu posso criar uma ferramenta, por exemplo, aqui no jogo, é possível fazer isso com os distritos, né? Mas por enquanto ele não está liberado, porque ele libera no marco 4, que é no vilarejo aqui, a gente pode criar distrito. Aí eu falo um pouco mais para você. Agora eu vou dar uma pausinha, entre aspas, aqui na falação da aula e vou expandir um pouco mais a cidade aqui, que a gente está precisando de moradores, porque as nossas demandas estão altas. Enquanto isso, eu quero pedir para vocês para se inscreverem aí no canal, se vocês estão acompanhando, e que me deem aí um feedback, o que vocês estão achando aqui da ideia. A gente acabou de ganhar um edifício único aqui. O que vocês estão achando da ideia? Vocês estão curtindo aqui esse formato de vídeo? Sei que eu estou longe de ser um criador de conteúdo de games assim, muito, muito bom, né, e tal, mas acho que a ideia é razoável assim, para a gente sair um pouco daquela mesmice de assistir o mesmo tipo de conteúdo, da mesma forma, tentar ver videoaula chato o tempo inteiro, então sentir que está perdendo tempo enquanto assiste uma gameplay de um jogo que gosta e tal. E deixa na sugestão aí também os jogos que vocês curtem aí, porque vai que eu consigo trazer aqui no canal, né? Galera, aqui eu vou colocar umas habitações de média densidade maiores, e agora eu quero explicar para vocês o que é o direito de preempção ou direito de preferência. Ó, a gente está vendo aqui que a nossa cidade, a avenida principal está rumando no sentido de um rio, né? E aparentemente aqui é uma nascente, né? A nascente inicia aqui, a água vem subterrânea e vem até aqui. Então vamos supor que no futuro o governo tem o interesse de criar um parque linear aqui em volta, né? Uma zona de proteção, e as ruas permeiem aqui. Porém, a gente tem um empresário local que quer um loteamento. E aí, o município, no exercício do seu poder de discricionariedade, aceita esse zoneamento. Deixa eu cuidar um pouco aqui do terreno, senão não vai dar para a gente construir o que eu quero aqui. Vamos supor que ele aceite esse zoneamento. Eita, apertei o botão errado, caramba. Tô apanhando a ferramenta aqui, galera. Vocês não assustem, não. Vamos supor que eles queiram aceitar a proposta de construir um loteamento aqui, mas ele quer garantir que no futuro ele possa construir o parque linear que ele quer. O que ele pode fazer para garantir isso? Usar de um instrumento da política nacional urbana, do Estatuto da Cidade e da própria Constituição, salvo engano no Código Civil a gente tem disposição nesse sentido também, que é o direito de preempção. O que é o direito de preempção? Primeiro, deixa eu só puxar a avenida aqui, para a gente levar até o rio, vai ser o loteamento beira-rio aqui. Vamos supor que o empresário local construa o loteamento dele exatamente aqui nessa região. Deixa eu colocar em grid aqui que é mais rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Vamos supor que ele construa esse loteamento aqui na beira do rio, aqui, certo? Um loteamento de, vamos dizer assim, de alto padrão. Aqui ele construa a mansão dele, aí aqui ele construa também casas maiores, e enfim, ele fez todo o processo de parcelamento do solo, que é outro vídeo que a gente pode fazer no futuro, deixe sua sugestão aí.
Enquanto você deixa sua sugestão, eu quero pedir para você se inscrever no canal e baixar o material que está aqui na descrição, material dessa aula, e novamente deixar seu feedback. Vamos supor que o loteador fez todo o processo aqui de loteamento, mas o prefeito ele se preocupou com essa zona aqui que no futuro pode vir a ser um parque linear. O prefeito pode colocar dentro das diretrizes desse loteamento que surgiu aqui o chamado direito de preempção. O direito de preempção nada mais é do que o direito do município de ser, entre aspas, o primeiro que recebe uma oferta de compra de um imóvel. Então, vamos supor que o loteador aqui queira vender no futuro, o loteador não, o comprador, por exemplo, dessa área, queira vender no futuro essa casa que ele tem aqui. Ela está em construção ainda, mas vamos supor que no futuro ele queira vender essa casa aqui. Ele pode vender? Pode. Mas se houver essa cláusula de preempção, o que significa? Que se o município já quiser construir o parque linear ou se ele quiser garantir essa área aqui como dele, ele tem o direito de, oferecendo o preço que for pago pelo particular, por assim dizer, ele ter essa preferência na aquisição do imóvel. Isso é o chamado direito de preempção, não é nada demais, então, como vocês podem ver, só tem um nome chato que é preempção. Beleza? Basicamente é isso. Deixa eu colocar aqui mais umas casinhas de alta densidade, esses prédios aqui, para exemplificar para vocês. Galera, aproveitar essa pausinha aqui para a gente poder bater um papo aqui rapidão do que vocês têm achado aqui do formato do canal, se agrega para vocês, né? E o que eu posso estar melhorando, né? A gente tem que tentar melhorar aqui. Te convido a assistir o vídeo número 1, se você ainda não assistiu. E te convido também a olhar aqui na descrição que vai ter o material para você baixar gratuitamente, vai ter todos os contatos, vai ter todas as orientações e responder a questão aí da FGV. Acabou que não vai dar tempo de falar de serviços públicos, né? Porque eu tenho que colocar, por exemplo, eu tenho que desbloquear os bombeiros, eu tenho que desbloquear a polícia, eu tenho que colocar escolas. Isso vai acabar ficando para um outro episódio. Eu vou dar uma desenvolvida na cidade aqui em off, para o episódio não ficar tão maçante, a gente já ter mais habitantes, mais população. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha agregado aí minimamente para vocês. Deixa o like se você gostou e se inscreve aqui no canal, beleza? Um abraço a todos e até mais.